Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tudo bem? Sextou, né, gente? Sextou. E a gente tá por aqui pra gente fechar essa semana de muita informação, trazendo mais vídeo pra você, mais vídeos. Tem esse que nós estamos começando agora e também o vídeo das 18 horas para fecharmos assim com chave de ouro essa semana, mais uma semana produtiva aqui no nosso grupo, no nosso canal, né? No nosso canal Cristiano Santos Radialista. Já peço a você que deixe aí o seu like, comente aqui nesse espacinho de comentários, compartilhe aí com seus amigos o nosso vídeo. Também, né? Se inscreva no canal se você não for inscrito e sininho de notificações para que vocês não percam nenhum vídeo sempre que postarmos por aqui. Vamos trazer, entre outros assuntos, falar do Corinthians, o Corinthians que treina com Renato Augusto e terá mais 2 retornos aí para o jogo desse final de semana, né? Contra a equipe do Coritiba, jogo aí que vale, né? O Corinthians se afastar da zona do rebaixamento em caso de vitória. Em caso de derrota, o Corinthians pode terminar a rodada 19, a última do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, na zona do rebaixamento. Já o Botafogo, o Lyon encaminha a contratação de Lucas Perry e Adrielso do Botafogo para 2024. No Vasco avalia a contratação de Alan Sonhora, meia da seleção dos Estados Unidos. E também falaremos sobre o Fluminense. Marcelo é suspenso e desfalca a Fluminense nos 2 jogos das quartas de final da Libertadores da América. Traremos também Copa Sul-Americana. O encontro de brasileiros entre Bragantino e América Mineiro acabou classificando aí o América Mineiro nas penalidades máximas. Um jogão, né? Um jogo aberto. Já a gente vai falar desse confronto aí emocionante. Jogo que aconteceu na Neoquímica Arena, na casa do Corinthians. Mas como o Bragantino, né, era o mandante desse confronto e não podia jogar em Bragança Paulista, aconteceu lá na Neoquímica Arena. Pois é, e também traremos, evidentemente, a classificação também do São Paulo, do Tricolor Paulista, que está na próxima fase da Copa Sul-Americana. Falando de Libertadores da América, ontem tivemos a classificação do Racing. O Racing está classificado para a próxima fase, vai pegar o Boca Juniors. Além desse encontro, tivemos na verdade também um encontro entre Olímpia e Flamengo. E o Flamengo está eliminado da Taça Libertadores da América. Um jogo em que o Flamengo não conseguiu se impor, até começou bem, né? Mas depois tomou a virada e a gente fala já desse confronto e de tudo que envolveu aí essa eliminação do Flamengo, a repercussão dessa eliminação do Flamengo. A gente traz já aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Claro, vamos falar também de Série B do Campeonato Brasileiro, a rodada desse final de semana e também a Série A do Brasileirão. Então aguarde só um pouquinho que a gente volta já depois dos nossos 2 recados. Poções e Bolos da Linde e Cristiano Santos, a voz que divulga você. Tem um acréscimo também aí da nossa tradicional vinheta. Segura aí que eu volto com tudo isso e um pouquinho mais daqui a pouquinho. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero
Primeiro de Brumado, 99864-7115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Poções e bolos da Linde. WhatsApp 7799864-7115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Beleza, estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista, né? Estamos de volta a trazer aí muita informação para você que tá ligado com a gente. Já começo falando do Timão, falando do Corinthians. Corinthians treina com Renato Augusto e mais 2 retornos aí para o confronto contra o Coritiba. O Corinthians treinou com 3 novidades na tarde de ontem. No CT, Joaquim Grava, Gabriel Moscardo, Gustavo Mosquito e Renato Augusto participaram do treino com bola e devem ficar à disposição de Vanderlei Luxemburgo para o jogo deste domingo contra o Coritiba pelo Brasileirão. Renato Augusto foi poupado no jogo contra o News Old Boys, mas Luxemburgo esclareceu que foi apenas um controle de carga. O camisa 8 tem tudo para ser titular contra o Coxa. Já Moscardo e Mosquito estão voltando de lesão. O volante passou por uma cirurgia de apendicite e por isso perdeu os últimos 6 jogos. E o atacante está parado há muito mais tempo, desde outubro do ano passado, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito. O trio aparece nas fotos que o clube divulgou, mas este não é o caso de Matias Rojas, que segue como dúvida para a partida desse final de semana. O meia paraguaio chegou ao Corinthians há um mês, mas tem mais partidas como desfalque por uma lesão no tornozelo, né? No tornozelo aí são 5 partidas, do que em campo, que são 2. Ele jogou 5, perdeu 5 jogos e jogou 2. Ele passa por reavaliações diárias até ser novamente utilizado. Já o Lucas Veríssimo, zagueiro, outro reforço desta janela de transferências, treinou normalmente com os companheiros. Ele ainda não estreou, né? Mas pode finalmente ser relacionado pela primeira vez no domingo. O treino da tarde de ontem foi o primeiro do Corinthians na preparação para o jogo contra o Coritiba. A última quarta-feira de folga para a delegação que voltou da viagem à Argentina, onde o empate em 0-0 contra o News valeu a classificação às quartas de final da Conmebol Sul-Americana. O Corinthians defende uma invencibilidade de 10 jogos na temporada, mas o duelo contra o Coritiba é também um confronto direto na corrida contra o rebaixamento. O Coxa é o 18º colocado do Brasileirão com 14 pontos e o Timão é o 14º com 20 pontos e tenta se afastar de vez do Z4 do Campeonato Brasileiro. É a chance do Corinthians, né? Se afastar, chegar a 23 pontos e se afastar e já começar a pensar em outras possibilidades no Campeonato Brasileiro. Mas não pode perder, tem que ganhar, né? Porque uma derrota do Corinthians pode fazer com que o Corinthians termine o primeiro turno dentro da zona do rebaixamento. Falar aqui do futebol do Botafogo, né, rapaz? Botafogo que vem aí fazendo uma temporada muito boa, classificado para a próxima fase, para as quartas de final da Copa Sul-Americana, depois do empate no meio de semana aí contra a equipe do Guarani do Paraguai e também líder absoluto do Campeonato Brasileiro, mas já vê no seu futuro aí perder alguns de seus principais jogadores. Pois é, o Lyon encaminha a contratação de Lucas Perry e Adrielson do Botafogo para 2024. É bom a gente lembrar que o Lyon também
é um dos times, né, do John Textor, que é o dono do Botafogo, evidentemente, da SAF do Botafogo, né? O Botafogo tem negociação adiantada para vender o goleiro Lucas Perry e o zagueiro Adrielso para o Lyon da França, clube que também pertence a John Textor. Os jogadores permanecem no Glorioso pelo menos até o fim de 2023. E a equipe carioca vai manter parte dos direitos econômicos dos dois jogadores. Dois dos principais destaques da equipe que lidera o Brasileirão com 44 pontos, 13 de vantagem sobre o segundo colocado Flamengo. Os atletas vinham sendo cobiçados por alguns clubes europeus na janela de transferências. A informação foi noticiada pelo UOL e confirmada pelo GE. Adrielson chegou a receber, na verdade, uma oferta oficial de 4 milhões de euros do Besiktas em junho, que foi recusada por Textor. Lucas Perry recebeu diversas sondagens de equipes como Fiorentina da Itália, né? O Nottingham Forest da Inglaterra e a Inter de Milão da Itália. Os atletas não tinham interesse em sair durante a disputa do Brasileirão. Perry e Adrielson são representados pelos mesmos agentes da empresa Left Sports. Diante do interesse de clubes europeus pela dupla, John Textor se reuniu com os empresários e propôs que o Lyon cobrisse as ofertas para evitar perder os dois jogadores ao longo de 2023. A oferta foi aceita. Os clubes ainda discutem quando será feita a mudança dos jogadores. O certo é que eles ficam até o fim deste ano no Botafogo. Não está descartado que uma proposta fora da curva, feita aí por outro clube europeu, leve um dos dois atletas para um destino diferente do Lyon. No entanto, Textor é entusiasta, né, do futebol da dupla e deseja contar com ambos em sua equipe na França. Em janeiro, o Lyon contratou Jefinho, do Botafogo, em transação que rendeu críticas dos torcedores alvinegros. Inicialmente anunciada como um empréstimo, a negociação se tornou uma venda 3 dias depois. Em entrevista há 2 semanas ao site The Athletic, Textor explicou a estratégia de levar jogadores de seus clubes para a Europa. Você tem que ser um campeão para os jogadores antes de ser um campeão para os torcedores. Jogadores frequentemente dizem: eu vim a esse clube pelo projeto. Projeto é o alinhamento da liderança do clube com o desenvolvimento da carreira do jogador. A razão pela qual eu mandei o Jefinho para o Lyon depois de apenas uma temporada é que ele era visto como um jovem que veio, né, de um clube menor e tinha pouca experiência profissional, mas não era tão jovem. Tinha 23 anos, né, e tinha acabado de ser pai. Era hora de ir para a Europa. Se você for um campeão para os jogadores, vai se tornar um campeão para os torcedores, porque os melhores jogadores vão querer vir, disse aí o John Textor. Revelado pelo São Paulo, Lucas Perry chegou ao Botafogo no meio de 2022, depois de um bom momento no começo do ano defendendo o Náutico, com direito a título pernambucano e um 3º lugar na Copa do Nordeste. No Glorioso, chegou sem grandes holofotes, em um primeiro momento, para ser reserva de Gatito Fernandes. Com a lesão do paraguaio, entrou na reta final do Brasileirão e não mais perdeu a titularidade, virando um dos destaques da equipe desde o Carioca de 2023, e especialmente no Campeonato Brasileiro com a liderança. O goleiro tem 47 jogos com a camisa alvinegra e está cotado para a seleção por causa das excelentes, né, atuações no gol alvinegro, sendo protagonista da melhor defesa do Brasileirão, com apenas 10 gols sofridos. Revelado pelo Sport, o zagueiro Adrielson estava nos Emirados Árabes e chegou ao Botafogo na metade do ano passado, adaptando-se rapidamente. Hoje é um dos principais jogadores do time que lidera o Campeonato Brasileiro no meio, né? Está nas quartas de final da Copa Sul-Americana também, ou seja, as duas competições, né?
um dos melhores zagueiros do Brasil na temporada, ele é outra peça fundamental do sistema defensivo. O maranhense, de 25 anos, já soma 57 jogos pelo Botafogo, liderando o Brasileirão com 44 pontos somados, 13 de vantagem sobre o segundo colocado. O Botafogo enfrenta o Internacional neste sábado, às 21 horas, no horário de Brasília, no estádio Newton Santos. Pois é, então já é certo, né, que o Adrielson e também o Lucas Perry, o Adrielson joga muita bola, né, gente? É um zagueiraço, né? E o Lucas Perry, o que dizer do Lucas Perry? Se o Botafogo tá invicto, né, em casa, se perdeu poucas partidas no Campeonato Brasileiro, se deve também muito, né? Muito, tem que agradecer muito ao Perry. A última partida, por exemplo, contra o Cruzeiro, meu amigo, o Perry no final do jogo fez 3 defesas que, nossa senhora, rapaz, defesas dificílimas, né? Aquela defesa que, defesa fácil que não, o cara é cara a cara, cabeçada, pegou, chute cruzado ele pegou. Então, assim, é um goleiraço e tudo que ele tá vivendo, né? Essa fama que ele tá vivendo aí, essa possibilidade de seleção brasileira, de ir para o futebol europeu, é muito merecida, né? Assim também como o zagueiro Adrielson. Vamos falar do Vasco da Gama, que mesmo com o fechamento da janela, né, o Vasco continua buscando aí peças para reforçar a sua equipe, porque está numa situação complicada no Campeonato Brasileiro, né? Vasco avalia a contratação de Alan Sonhora, meia da seleção dos Estados Unidos. O Vasco avalia a contratação do meia americano Alan Sonhora. Nascido nos Estados Unidos, jogador de 25 anos, é filho de argentino e tem dupla nacionalidade. Ele iniciou a carreira na Argentina, mas tem sido convocado pela seleção norte-americana. Alan está livre no mercado desde que rescindiu o contrato com Juárez, do México, né, em julho. Portanto, poderia ser contratado depois do fechamento da janela, que ocorreu na semana passada. As inscrições no Campeonato Brasileiro terminam no dia 25 de agosto, mas a CBF permite trocas na lista até 15 de setembro. O staff de Alan confirmou que há conversas em andamento com o Vasco. Um representante do atleta disse ao GE que há outros clubes brasileiros interessados e o americano estuda a melhor opção. O interesse foi revelado primeiramente pelo perfil Detetive Vascaíno. Alan Sonhora nasceu nos Estados Unidos, mas iniciou a carreira no futebol argentino. Ele jogou na base do Boca Juniors, mas se profissionalizou no Independiente em 2019. Foi lá que viveu seu melhor momento. O meia marcou 11 gols em 87 partidas antes de se transferir para o México. No Juárez, desde o início de 2023, Alan Sonhora teve pouco espaço, disputou apenas 8 partidas e não fez gol. Em julho, ele rescindiu com a equipe mexicana. Desde janeiro, após a Copa do Mundo, Alan tem sido convocado pela seleção dos Estados Unidos. Eu sinceramente não conheço o jogador, né, mas tem um currículo bacana, né? Tem um currículo bacana, vamos ver o que acontece aí. Evidentemente que o Vasco está precisando para ontem de um meio ali, né, organizador para aquele meio campo do Vasco, né? Falar do Fluminense que está classificado para a próxima fase da Taça Libertadores da América, mas tem um problema, o Marcelo, né? Marcelo é suspenso e desfalca Fluminense nos 2 jogos das quartas de final da Libertadores da América. O Fluminense não terá o lateral esquerdo Marcelo para os próximos 2 jogos das quartas de final da Libertadores. Ontem, quinta-feira, o Tribunal Disciplinar da Conmebol anunciou que o atleta foi punido em 3 jogos, sendo um já cumprido na volta contra o Argentino Júnior na última terça-feira. Assim, ele não estará à disposição na próxima fase diante do Flamengo ou Olímpia. Na verdade, o Olímpia, porque o Olímpia eliminou o Flamengo, né? O Fluminense pedirá a anulação do julgamento. Pois é, rapaz, além da suspensão, Marcelo também foi punido em $6 mil pela entidade. Ele só voltará a atuar nesta edição da Copa Libertadores caso o Fluminense avance
para as semifinais da competição. A punição ao lateral esquerdo Marcelo acontece devido à expulsão no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, após machucar, sem intenção, o zagueiro Luciano Sanches, do Argentino Júnior. O Fluminense chegou a entrar com uma defesa, mas não conseguiu mudar a decisão da Conmebol. Lateral foi expulso por jogo brusco grave. O lance aconteceu por volta dos 10 minutos do segundo tempo. Marcelo recebeu a bola no campo de defesa, perto do meio. Cercado ali por jogadores adversários, conseguiu driblar alguns deles, inclusive Luciano Sanches. Mas ao pentear a bola com a sola do pé, no pé esquerdo, né? E precisar... ele pisou, né? Em um lugar. O lateral acertou em cheio o joelho do jogador adversário, né? Pois é, o Fluminense que vai perder uma peça importante, que Marcelo é um jogadoraço, mesmo com a idade, né? O Fluminense acaba perdendo aí uma grande peça do seu quebra-cabeça aí, do quebra-cabeça, né? Desse time do Fernando Diniz para a próxima fase da Libertadores da América, que será 2 jogos dificílimos contra a equipe do Olímpia do Paraguai. O Olímpia já mostrou, né? O Olímpia já mostrou que não é um time bobo de jeito nenhum. Falando em Libertadores da América, segura só um pouquinho aí que a gente volta já já trazendo Libertadores da América e Copa Sul-Americana. Também Série B do Campeonato Brasileiro, Série A do Brasileirão, enfim, tem muito assunto ainda aqui no canal pra gente contar pra você, tá bom? Segura aí que a gente volta já já. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Porções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Lindy. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, agora pra gente falar de Brasileirão da Série B, da Série A, Copa Sul-Americana e também Libertadores da América. Vamos começar falando de Copa Sul-Americana, pois é, os jogos aí que definiram os classificados para as quartas de final da competição. Tivemos Botafogo passando aí pelo Guarani, Botafogo venceu o primeiro jogo por 2-1 e no jogo da volta lá no Paraguai, lá no Defensores El Chaco, né? Empate em 0-0 e o Botafogo na próxima fase da competição. Tivemos também o Emelec, que jogou contra o Defensa e Justiça, 2-1 no primeiro confronto para o Defensa e Justiça como visitante, como mandante. O Defensa e Justiça voltou a vencer novamente o Emelec, só que pelo placar de 1-0. Então segue o Defensa e Justiça para a próxima fase e já já eu falo dos confrontos. Nublense perdeu em casa para a LDU por 1-0 e foi jogar contra a equipe da LDU, né? Fora de casa e venceu por 3-2. Com o resultado, né? Com esse resultado aí, o jogo, né? Foi para as penalidades máximas. E a equipe da LDU acabou passando para a próxima fase da competição, na disputa aí de pênaltis. Tivemos também o São Lourenço, que recebeu o São Paulo, né? Na primeira partida e
venceu por 1-0 no jogo de ontem. O tricolor paulista fez o que se esperava, né? 2-0 para o São Paulo, toca no Caleri que é gol, e um gol do Caleri, um gol de Luciano, e o São Paulo está na próxima fase também da competição. O Corinthians também está classificado. O Corinthians venceu o primeiro jogo de virada na Neoquímica Arena, o News Old Boys, né, por 2-1. No jogo da volta, 0-0 classificou o Timão para a próxima fase da competição. O Estudiantes teve o confronto aí contra o Clube Brasileiro Goiás, 3-0 no jogo de ida. No jogo da volta, o Estudiantes voltou a vencer, só que dessa vez lá no Serra Dourada por 2-0. Então, o Estudiantes segue para a próxima fase da competição. Tivemos um encontro também de brasileiros, América Mineiro e Bragantino. Primeiro confronto, 1-1. Ontem, na Neoquímica Arena, as duas equipes empataram em 3-3. Nos pênaltis, o América Mineiro levou a melhor, 4-3 na cobrança de pênaltis, e o América Mineiro está na próxima fase. Outro jogo envolvendo brasileiros foi entre Libertad e Fortaleza. Primeiro jogo, lá no Paraguai, o time do Fortaleza venceu por 1-0. No jogo da volta, o time do Fortaleza perdia por 1-0 para o Libertad. Aí um golaço de falta do Marinho acabou classificando o time brasileiro Fortaleza para a próxima fase. Com isso, as quartas de final ficaram assim. O Botafogo em 2 jogos vai jogar contra o Defensa e Justiça. A LDU será adversária do São Paulo. O Corinthians será o adversário do Estudiantes. E o América Mineiro terá outro confronto brasileiro, dessa vez contra a equipe do Fortaleza. Pois é a situação da Copa Sul-Americana, e claro que, havendo mais movimentação, não tem data aqui ainda para acontecer esses jogos, assim que a Conmebol definir as datas e horários, né, desses jogos, nós, né, falaremos para vocês, evidentemente, aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Falar de Taça Libertadores da América, oitavas de final, né? Todos os jogos já concluídos. Tivemos o confronto entre Nacional do Uruguai e Boca Juniors. Primeiro confronto, as duas equipes empataram em 0-0. No segundo confronto, lá na Bombonera, novo empate, dessa vez em 2-2. Nos pênaltis, o Boca Juniors venceu por 4-2 e está na próxima fase da competição. Outro duelo aí envolvendo o time argentino foi entre Atlético Nacional de Medellín e Racing. Primeiro confronto, o Atlético Nacional venceu por 4-2. Ontem, a equipe do Racing devolveu aí, rapaz. Não devolveu, né? Devolveu com juros. 3-0 para o Racing e classificação para o time argentino para a próxima fase da competição. Tivemos também o Deportivo Pereira, que teve como adversário o Independiente Del Valle. Primeiro confronto, o Deportivo Pereira venceu por 1-0. No segundo confronto, jogando na casa do Independiente Del Valle, as equipes empataram em 1-1. Com isso, o Deportivo Pereira passou para a próxima fase da competição. E o encontro, né? Tivemos um encontro aí de 2 brasileiros. De um lado, o Atlético Mineiro, do outro, Palmeiras. Primeiro confronto, Palmeiras venceu no Mineirão por 1-0. E o segundo confronto terminou empatado lá no Allianz Parque em 0-0. Então, o Palmeiras segue na competição e o Atlético fica pelo meio do caminho. Outro confronto envolvendo brasileiro foi entre Bolívar e Atlético Paranaense. Bolívar venceu o primeiro jogo por 3-1 e no jogo da volta o Atlético fez 2-0 e levou a decisão para os pênaltis. Mas nas penalidades máximas, o Bolívar venceu por 5-4 e eliminou o Atlético Furacão da Libertadores da América, edição 2023. Tivemos ainda outro brasileiro também confrontando aí, dessa vez contra argentino. O River Plate venceu o Internacional de virada no primeiro confronto por 2-1. No Beira-Rio, no segundo jogo, o Internacional devolveu aí a derrota e venceu também por 2-1. Como ficou 2-2 aí na soma dos dois placares, 3 pontos para cada lado, a decisão foi para os pênaltis. E depois de 17 cobranças, a equipe do Internacional se classificou por 9-8, né, na cobrança de pênalti e está na próxima fase da competição. Outro brasileiro a se classificar foi o Fluminense. Primeiro jogo, um empate em 1-1, jogando contra o Argentino Júnior na Argentina. No segundo jogo, no Maracanã, o Fluminense venceu por 2-0 e está na próxima fase da competição. Existia a possibilidade de termos aí
nas quartas de final da Libertadores, um Fla-Flu, porque o Flamengo havia vencido o Olímpia por 1-0 jogando no Maracanã no primeiro confronto, mas ontem, meu amigo, o Flamengo até começou bem, né? Fez 1-0 para cima do Olímpia, mas aí, meu amigo, depois, logo em seguida, né? Depois do jogo do gol do Flamengo, o Flamengo tomou um gol de cabeça, 1-1. Foi assim que terminou o primeiro tempo. E no segundo tempo, parece que os jogadores do Flamengo falaram assim: ó, estamos cansados, não vamos jogar, né? Deu essa impressão. Mas não foi isso não, rapaz. Os jogadores do Olímpia que jogaram. Sabe quando você tá com fome, que alguém te dá um prato de comida, que você come desesperadamente? Pois é, foi isso que o time do Olímpia fez. Foi pra cima sem pensar no amanhã. Correu seus riscos, evidentemente que correu, mas conseguiu 2 gols no segundo tempo de cabeça, o que deu a classificação aí para a equipe do Olímpia do Paraguai para cima do todo poderoso Flamengo, rapaz. Flamengo que sem dúvida nenhuma era um dos grandes favoritos a conquistar essa Taça Libertadores da América, mas sucumbiu. O Flamengo sucumbiu aí dessa Libertadores da América contra a equipe do Olímpia. Um time do Flamengo descompassado, dando muito espaço para o time do Olímpia, cansado. O principal jogador, que é o Arrascaeta, não conseguiu jogar bem ontem, né? O Arrascaeta apagadíssimo nesse confronto aí contra a equipe do Olímpia. Classificação, mas muito merecida do time do Olímpia, que na soma dos resultados ficou 3-2 para a equipe paraguaia e está na próxima fase da competição. Com isso, os próximos confrontos serão os seguintes. Teremos confrontos de argentinos aí na próxima fase. O Boca vai ter 2 jogos contra a equipe do Racing, também da Argentina. O Deportivo Pereira, que está fazendo uma campanha, né? Uma campanha elogiável. Eliminou nada mais, nada menos que o Independiente Del Valle, né, rapaz? O time conhecido como matador de gigantes. E o Deportivo Pereira conseguiu eliminar o time do Independiente Del Valle. Será o adversário do Palmeiras. E aí, meu amigo, né? Palmeiras tem que regalar o zoião aí, ficar esperto com esse Deportivo Pereira. O outro time brasileiro, né, que também não terá vida fácil, é o Internacional. O Internacional terá o Bolívar em 2 jogos aí, né, pra gente conhecer mais um classificado para as semifinais da competição. Outro confronto também envolvendo brasileiro é o Fluminense. Fluminense que existia, como eu já disse para vocês aqui, a possibilidade de um Fla-Flu, mas o Olímpia acabou jogando água aí nesse chope e acabou interrompendo aí esse grande encontro de 2 times brasileiros, né, tradicionais. E o Olímpia vai ser o adversário do Fluminense. Não tem ainda data, nem horários aqui e nem os mandos, né? Aqui tá como Boca, Deportivo Pereira, Bolívar e Fluminense como mandantes. Mas pode mudar isso aqui porque a Conmebol ainda vai definir horários, mandos de campo também dessas partidas. E a gente, claro, vai trazer para você aqui sim, assim que a Conmebol decidir horários, dias, né, aí desses confrontos e também os mandos de campo, né, a gente traz para vocês que estão ligados com a gente aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. E aí, meu amigo, qual brasileiro vocês acham, né? Qual brasileiro vocês acham que tem chance de ser campeão da Taça Libertadores da América? Palmeiras? Internacional? Fluminense? Ou será que dessa vez vai dar um time, o Boca, um Racing, ou um Bolívar, ou o Olímpia, que vem surpreendendo aí, pode tirar esse título de 2023 da Libertadores da América dos brasileiros? Lembrando que se o Brasil ganhar a Libertadores da América, né? Um time brasileiro ganhar a Libertadores da América será uma coisa inédita. Nunca na história um time do mesmo país, né? Um país, né? Teve 5 times campeões em 5 temporadas seguidas. Nunca na história da Libertadores da América. Lembrando que as últimas 4 Libertadores foram ganhas aí por times brasileiros. 2 do Palmeiras e 2 da equipe do Flamengo. Caso um brasileiro, né, ou Palmeiras, ou Internacional, ou Fluminense, ganhe essa Libertadores da América, vai ter um recorde aí na competição, justamente para o futebol brasileiro. Vamos aguardar para ver o que acontece nos próximos jogos aí
Dessa vez, as quartas de final da Taça Libertadores da América. Vamos falar de Série B do Brasileirão, falar da Série B, 23ª rodada, que já acontece nesta sexta-feira. Às 19 horas, o Novo Horizontino joga contra a equipe do Mirassol. Teremos também nessa sexta, só que às 21h30, a Tombense recebendo a equipe do Sport. Tombense, ali naquela parte de baixo da tabela de classificação, é o 17º. Já a equipe do Sport é o líder da Série B do Brasileirão. Os jogos do sábado, teremos Criciúma e Londrina às 3h30 da tarde. Também no sábado, só que às 17 horas, teremos a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto contra a Ponte Preta. O Sampaio Correia joga também às 17 horas de sábado contra a equipe do CRB. Também no sábado, só que às 18 horas, teremos o Vila Nova contra o Avaí. Às 11 horas da manhã, já no domingo, teremos Chapecoense e Atlético Goianiense. Às 15h45 do domingo, Guarani recebe o Juventude. O Vitória, às 18 horas de domingão, do domingão, recebe a equipe do Ceará. E na segunda-feira, no Frasqueirão, às 8 horas da noite, a rodada 23 é fechada com o confronto entre ABC e Ituano. Passar para vocês a classificação, os 4 primeiros colocados. Sport 44 pontos é líder. Na segunda colocação, o Vitória com 41. Em terceiro, Novo Horizontino com 39. E em quarto, Vila Nova com 38 pontos. Nesse momento, estariam caindo para a segunda divisão. Tombense, 19 pontos na 17ª colocação. 18º, Londrina, também com 19 pontos. E 19º, Chapecoense com 19 pontos também. Na 20ª e lanterna colocação, o ABC com 13 pontos. É a situação da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Brasileirão da Série A, 19ª e última rodada aí do primeiro turno do Brasileirão. O Botafogo, líder da competição, tenta pelo menos manter os 13 pontos de vantagem sobre o segundo colocado Flamengo. Aliás, segundo colocado, terceiro colocado e quarto colocado, E o quinto colocado. Todo mundo aí, 4 times com 31 pontos, com 13 pontos atrás do líder Botafogo. O adversário da vez é o Internacional. Inter que vem animado, rapaz, porque conseguiu a classificação na Libertadores da América contra a equipe do River Plate. E o Botafogo também vem animado, além de dar boa fase no Campeonato Brasileiro, a liderança aí com muita vantagem. O Botafogo vem animado também porque se classificou aí para a próxima fase da Copa Sul-Americana, para as quartas, de final da Copa Sul-Americana no meio de semana. Então, às 9 horas da noite, o único jogo aí, é o único jogo dessa abertura do sábado, ou seja, de amanhã, abrindo a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo, às 11 horas da manhã, teremos o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro com foco total agora no Brasileiro, porque está fora aí da Libertadores da América. Vai para cima do Bahia para tentar melhores colocações aí no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro nesse momento é o 10º colocado com 24 pontos. Para você ter uma ideia, se o Bahia ganhar, o Bahia vai a 21 pontos e encosta ali, na equipe do Atlético Mineiro. Então é um jogo de 6 pontos, jogo de reafirmação do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. Já o Bahia luta para vencer esse jogo aí, para não terminar a rodada 19 e terminar o primeiro turno dentro da zona do rebaixamento, Pois é, se por um lado o Atlético quer se aproximar do G4 ou do pelotão ali da frente, pelo menos do G6, a equipe do Bahia quer se afastar da zona do rebaixamento. Também no domingo, só que às 16 horas, o Corinthians recebe a equipe do Coritiba, jogo aí da parte de baixo da tabela de classificação. O Corinthians está a 2 pontos da zona de rebaixamento e o Coritiba está dentro dela querendo sair. Se vencer, ele chega a 17 pontos, ainda não sai da zona do rebaixamento, mas pode ficar a 1 ponto de sair da zona da degola. Esse jogo acontece às 16 horas na Neoquímica Arena, Corinthians e Coritiba. Também no domingo, às 16 horas, tem um encontro de Grêmio e Fluminense. O Grêmio, que está aí, Talvez hoje o Grêmio esteja pensando assim, ainda dá na Copa do Brasil, Devido à derrota do Flamengo e eliminação na Libertadores da América, evidentemente que deve ter dado um ânimo aí. O Grêmio vem de derrota no Campeonato Brasileiro para o Vasco, na última rodada em São Januário, por 1-0, Já o Fluminense vem de vitória sobre o Palmeiras
por 2-1 e de vitória também na Libertadores da América e classificação para a próxima fase da competição sobre o Argentinos Júnior por 2-0. O jogo acontece no Maracanã, na verdade na Arena do Grêmio, né? Às 16 horas no domingo. Também no domingo, às 16 horas, teremos o América Mineiro contra o Goiás. Aí é o jogo dos desesperados, principalmente para o América, né? O Goiás está fora da zona de rebaixamento com 19 pontos. O América precisa desesperadamente da vitória para chegar a 13 pontos e continuar sonhando aí com a permanência na Série A. Já o Goiás quer vencer para continuar subindo na tabela de classificação. Se o Goiás ganhar, além de abrir pontos aí da zona de rebaixamento, ele também pode ganhar posições ali, né? Ou pode ganhar posição, na verdade, que ele só passa o Corinthians em caso de derrota do Corinthians ou empate do Corinthians contra a equipe do... o Corinthians joga em casa com o Coritiba, né? Pois é, mas se perder, se o Goiás perder, ele pode terminar a 19ª rodada e primeiro turno do Campeonato Brasileiro dentro da zona do rebaixamento. O jogo acontece às 16 horas do domingo. Os jogos mais tarde, das 18h30, teremos o Flamengo contra o São Paulo. Aí a gente tem que ver como que o Flamengo vai, né, se comportar depois dessa derrota e eliminação na Libertadores da América na noite de ontem. Flamengo que precisa vencer o São Paulo e torcer, evidentemente, né, para uma derrota do Botafogo. Lógico que o Botafogo joga no sábado, então o Flamengo já entra em campo sabendo do resultado do confronto entre Botafogo e Internacional. Se o Botafogo perder, o Flamengo tenta vencer para diminuir a diferença aí, que hoje é de 13 pontos para 10. Se o Botafogo ganhar, o Flamengo é obrigado a vencer para pelo menos manter a diferença de 13 pontos ali. Já o São Paulo tenta vencer esse confronto para se aproximar ali do G6, né, rapaz? Porque se São Paulo ganha, o São Paulo vai a 29 pontos, fica a 1 ponto, dependendo de combinação de resultados, do G4 do Campeonato Brasileiro. Então, um jogão de bola no Maracanã, às 18h30, entre Flamengo e São Paulo. O Fortaleza, às 18h30, também recebe a equipe do Santos. Santos, que na última rodada entrou na zona de rebaixamento. Mas vamos falar do Fortaleza, que é o mandante. Fortaleza não vence no Brasileirão há 4 jogos. Empatou na última rodada, na verdade, empatou no meio de semana, né? Pela Copa Sul-Americana, mas conseguiu a sua classificação por ter vencido fora de casa o primeiro confronto aí pela Copa Sul-Americana. Agora é a vez do Campeonato Brasileiro, no qual o Fortaleza não vence há 4 jogos, 4 derrotas seguidas aí do tricolor cearense. Dessa vez tem o Santos pela frente. Santos que na última rodada entrou na zona do rebaixamento e vai capengando aí para esse confronto contra o Fortaleza. Precisa da vitória para tentar sair, para sair da zona do rebaixamento. Vencendo o Fortaleza e o Bahia ou o Goiás não ganhando seu confronto, o Santos sai da zona do rebaixamento. Na segunda-feira teremos 2 jogos. O Palmeiras às 19 horas recebe o Cruzeiro lá no seu Allianz Parque. Palmeiras que também é aquele time, tá naquele bolo ali que já vai saber o resultado do Botafogo, né? Palmeiras que já entra em campo então sabendo o resultado do Botafogo, do Flamengo, do Grêmio, né, que joga com o Fluminense, vai estar sabendo de resultados aí de quase todo mundo, né? Então já sabe o que vai fazer, precisa vencer para manter ali a diferença ou para diminuir a diferença aí. Já o Cruzeiro precisa da vitória também, porque deixou escapar 3 pontos em casa, no qual o time do Cruzeiro jogou melhor que o time do Botafogo. Nesse momento, o time do Cruzeiro tem 24 pontos, né? Se ganha, vai a 27 pontos e encosta ali no G6. Pois é, mas é um jogo dificílimo, tanto para o Palmeiras quanto também para o Cruzeiro. Também na segunda-feira teremos o Bragantino, que foi eliminado ontem pelo América Mineiro da Copa Sul-Americana. Agora volta as suas atenções exclusivamente ao Campeonato Brasileiro. Recebe no seu Nabi Abichedi, né, às 9 horas da noite, o Clube de Regatas Vasco da Gama, que vem de vitória sobre o Grêmio na última rodada por 1-0 em São Januário. O Bragantino também vem de uma sequência muito boa, né? Venceu o Coritiba fora de casa por 1-0 e tá ali também a 13 pontos atrás do líder Botafogo. Na terça-feira, a rodada 19 e última do primeiro turno se encerra
com o Atlético Paranaense, que recebe o Cuiabá, lá na Liga Arena, né? Esse confronto importante também, o Atlético Paranaense volta as suas atenções, todas elas agora para o Campeonato Brasileiro, porque foi eliminado também da Taça Libertadores da América. O Atlético tem 28 pontos. Se ganhar, ele chega a 31 pontos, né? Na verdade, o Atlético e o Cuiabá têm 28 pontos. É um jogo de 6 pontos aí. O Atlético vencendo, ele chega a 31 pontos e embola ali de vez a parte de cima da tabela de classificação. O Cuiabá idem. Cuiabá que é o melhor visitante desse Campeonato Brasileiro e vem numa sequência aí muito boa, né? O último jogo venceu o Flamengo jogando lá na sua Arena Pantanal por 3-0. Classificação da Série A do Brasileirão. Botafogo lidera com 44 pontos. Em segundo, Flamengo 31. Em terceiro, Fluminense 31. Em quarto, Palmeiras também com 31 pontos. Na zona do rebaixamento, o Santos, 17º, 18 pontos. 18º, Coritiba, 14. 19º, Vasco, 12 pontos. E na lanterna, na 20ª colocação, América Mineiro com 10 pontos até aqui. Esse é o Campeonato Brasileiro passado a limpo. Claro que na segunda-feira, se Deus quiser, a gente volta aqui para a gente falar de tudo o que aconteceu no Brasileirão, da Série A, da Série B e os demais assuntos que vai acontecer. Nesse final de semana começa também os campeonatos nacionais europeus. E a gente, evidentemente, na segunda-feira traz tudo o que aconteceu aí nas primeiras rodadas destas competições, tá bom? Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, a gente volta às 18 horas para trazermos aí as notícias de Brumado, da região, da Bahia e de todo o nosso Brasil e do mundo. Para a gente fechar com chave de ouro aí, se Deus quiser, essa semana de notícias aqui no canal Cristiano Santos Radialista. É claro que você aproveita o final de semana para assistir aqueles vídeos que vocês não conseguiram assistir durante a semana. O final de semana serve para isso. Vocês darem uma revisada aí, né? Assistida nos vídeos que a gente postou aqui durante a semana. Então, se ligue, às 18 horas, se Deus quiser, eu volto com mais informação. Dessa vez, informação de Brumado, da região da Bahia, de todo o nosso Brasil. Beijão no coração, um abraço para vocês também e até a próxima, se Deus quiser.